Olá, bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje vamos mergulhar num tema central para o Brasil, o nosso sistema de governo. Isso, o presidencialismo, né? Que está aí desde a proclamação da República, lá em 1889. Formalmente, ele está em todas as constituições republicanas. Exatamente. E a gente conhece a teoria, né? Presidente é chefe de Estado, chefe de governo, tem mandato fixo, eleição direta. Separação de poderes, os freios e contrapesos entre executivo, legislativo, judiciário. Tudo isso tá lá, no papel. Mas olha, o nosso objetivo aqui hoje é ir um pouco além, sabe? As fontes que a gente analisou, elas nos desafiam a entender como o presidencialismo brasileiro funciona de verdade, no dia a dia. É, como a máquina opera na prática. E aí a coisa fica bem interessante. Porque apesar desse desenho constitucional todo arrumadinho, a dinâmica do poder aqui, ela é muito particular. Tem uma marca registrada bem clara. Ok. Então vamos tentar desembrulhar isso. O ponto de partida, pelo que as fontes indicam, é uma combinação tanto quanto explosiva, né? Qual seria? A gente tem o presidencialismo, certo? Mas ele convive com duas coisas. Um sistema partidário super fragmentado. Muitos partidos, né? Muitos mesmo. E a tal da representação proporcional nas eleições para o Congresso. Ah, sim. Essa representação proporcional, ela acaba facilitando a eleição de partidos menores, né? O que intensifica ainda mais essa fragmentação toda lá no legislativo. E o resultado prático disso? O resultado prático é que, olha, é muito difícil, quase impossível, um presidente conseguir maioria no Congresso só com o pessoal do próprio partido. É um quebra-cabeça. Tá, entendi. Então, se o cenário é esse, de fragmentação, como é que se governa? Como um presidente consegue tocar a agenda, aprovar leis? É aí que entra o conceito-chave que as análises políticas trouxeram à tona. É o chamado presidencialismo de coalizão. Presidencialismo de coalizão. Isso. Quem cunhou o termo foi o cientista político Sérgio Abranches, lá em 1988. E ele descreve justamente essa necessidade. O presidente precisa construir e manter alianças, formar coalizões com vários partidos para ter apoio no Congresso. Ah, então governar no Brasil significa, na prática, negociar. Negociar o tempo todo. Exato. É uma negociação constante. E as fontes mostram que essa negociação, muitas vezes, ela passa pela distribuição de cargos importantes, sabe? Tipo ministérios, diretorias de estatais? Exatamente. Esses cargos acabam sendo usados como moeda de troca, como ferramenta para construir e principalmente para manter essas coalizões funcionando, para garantir o apoio lá no Congresso. Entendi. É o que garante a governabilidade, então. A capacidade de fazer a máquina andar. Por um lado, sim. Garante a governabilidade, a aprovação de leis, a implementação de políticas. Sem essas coalizões, o risco de o governo ficar paralisado seria enorme. Mas imagino que tenha um outro lado, né? Tem. Claro, é uma faca de dois gumes, como se diz. Essa dependência de acordos, ela também pode gerar muita instabilidade. As fontes apontam isso. O apoio partidário muitas vezes é pragmático, condicional. Quer dizer, pode mudar rápido. Pode mudar. E isso leva a ciclos, né? Ora apoia, ora rompe. O que dificulta muito pensar em políticas de longo prazo, mais estruturantes. Isso nos leva a um ponto importante que as fontes destacam bastante. A necessidade de distinguir as coisas, né? Como assim? Separar a forma de governo no sentido mais amplo, jurídico, que no caso do Brasil é a República, da característica prática de como o nosso sistema de governo presidencialismo opera. Ah, sim, fundamental. Uma coisa é a estrutura do Estado, a República, outra é o sistema de governo, o presidencialismo, e outra ainda é como esse presidencialismo funciona na prática, no dia a dia político. E é aí que entra a coalizão. Exato. Porque as fontes criticam o chamar o nosso presidencialismo simplesmente de, sei lá, popular, unificador, ideológico. Esses adjetivos, eles não dão conta da complexidade da mecânica do poder, entende? Descrevem talvez intenções ou resultados parciais, mas não como as coisas funcionam. E confundir a definição constitucional à formalidade com a prática política diária
Isso leva a análises que não batem com a realidade. Exatamente. O presidencialismo de coalizão não é um tipo formal de presidencialismo, mas sim uma descrição de como ele opera aqui, dadas as nossas condições institucionais, principalmente a fragmentação partidária. É uma descrição da prática. Então, para sintetizar o nosso mergulho de hoje, a grande marca do presidencialismo brasileiro, no seu funcionamento real, é essa dependência da formação e da gestão de coalizões partidárias. É assim que o sistema opera no chão de fábrica, digamos. Isso, resumindo. No papel, somos uma república presidencialista. Mas na arena política, no jogo do poder real, o que define a dinâmica é o presidencialismo de coalizão. Entender isso é chave para decifrar nossa política. E para a gente fechar, fica uma reflexão que as próprias fontes sugerem, né? Se a governabilidade depende tanto dessas negociações, dessas alianças, que muitas vezes são seladas com a distribuição de cargos, quais podem ser os efeitos disso no longo prazo? Como essa dinâmica afeta, por exemplo, a coesão política do país, a estabilidade e até mesmo a qualidade, o direcionamento das políticas públicas que são implementadas? É uma pergunta complexa, né? Com muitas implicações. Fica aí para o pessoal pensar. Fica a reflexão. Obrigado pela conversa. Valeu!